Olá, bom dia a todos. Que sejamos bem-vindos à Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Estamos em mais um dia reunidos para fazermos juntos esse momento de prece, que tem trazido tanto alento, aos nossos corações. Então, que possamos juntos, hoje, presencialmente, aqui na Ilha do Outeiro, no domingo de manhã, e à noite, às segundas-feiras, no horário das 9 horas, pelo canal Casinha Belém, no canal YouTube. Então, que possamos fazer juntos essa, digamos que, corrente de oração que tem favorecido a nós, a nossa saúde, na certeza
de que Deus, Mãe Santíssima, Jesus amado e toda a espiritualidade amiga sempre cuida de nós. Então que possamos entregar, a nossa saúde, a nossa vida, aquilo que desejamos no momento atual e que desejamos para nós no futuro, que possamos de alguma maneira sermos atendidos com a prece de hoje. Então que fiquemos em paz e vamos ter uma noite e um dia, abençoados de prece. Uma carta materna. Meu filho, se procuras a bênção da felicidade, não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração e de que o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele é na própria casa onde vivemos. A alegria verdadeira nem sempre é daqueles que dominam, mas nunca se aparta das almas generosas que aprendem a espalhar o bem. Se queres que a tranquilidade te acompanhe, busca ser útil. Por que foges de teu pai quando, cansado e abatido, mostra uma fisionomia preocupada? Por que te afastas da mãezinha quando observas o orvalho das lágrimas em seus olhos? Aproxima-te deles e faz-lhes sentir que tens um coração compreensivo e amoroso. Um fio d'água transforma o deserto em oásis. Um gesto de carinho opera milagres. Quanta gente espera construir o reino de Deus acendendo fogueiras de entusiasmo na praça pública e esquecendo no fio da indiferença aqueles que o céu lhes confiou. Guarda a paz contigo, a fim de que a possas distribuir. Entre as paredes do lar, Deus situou a nossa primeira escola. Se não sabemos exercer a tolerância e a bondade com 5 ou 10 pessoas que esperam pelo nosso entendimento e pelo nosso auxílio, debalde ensinaremos o caminho do bem-estar para os outros. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Aprende a ajudar para que os outros te ajudem. E onde estiveres, serás sempre um valoroso operário na edificação do reino divino. Apontamento. Toda bondade mais simples, sincera, nobre e leal ajuda na construção do reino celestial. Vamos aproveitar para lembrarmos das questões relacionadas aos nossos tratamentos. Sempre é importante que cada vez que nos reunimos para fazer prece, que possamos fazer essa lembrança, do que foi orientado pela espiritualidade através dos médiuns da Casinha Belém, para que possamos assim dar sequência aos nossos tratamentos. A prece ela é sempre importante para nós podermos seguir a nossa sala de saúde. Então, o dia de hoje ele é importante para quem faz a sala de saúde fazer a fluidificação das águas. Basta uma água que a gente tenha condições de consumir, pode ser numa garrafa, num copo com água, de preferência numa garrafa, porque aí nós temos condições de fazer o consumo ao longo da semana também. Sempre lembrando de quando a gente leva a garrafinha, traz a garrafinha para fluidificação, no momento de juntos rezarmos o Pai Nosso, que é importante ao longo da semana que a gente for consumindo, a gente deixar sempre 4 dedos. Quando chegar em 4 dedos, a gente completa com água novamente, porque aí nós temos condições de manter o princípio de fluidificação. Esse princípio é o remédio, a medicação espiritual que é colocada para cada um de nós na nossa água para ajudar no nosso tratamento de saúde. Nós podemos também fluidificar águas para as pessoas que nós queremos, desejamos, sabemos que estão adoecidos. Podemos também fluidificar água para os nossos animaizinhos,
gatinhos, cachorrinhos, enfim, todos os animais fazem o seu consumo de água. Então também podemos oferecer água fluidificada para eles. O lençol. Para quem faz a sala de saúde, o dia de prece é o dia específico para a fluidificação do lençol. Então é importante que coloque um lençol que foi orientado, né, para o tratamento específico da sala de saúde para ser fluidificado hoje, ou seja, lava, deixa lavadinho. Quando for no dia de hoje, no momento do Pai Nosso, da prece, a gente deixa ele justamente pedindo a espiritualidade para que possa colocar fluidos para ajudar também no nosso tratamento. No dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual, ou seja, é o dia que nossos protetores, junto com as entidades, né, que cuidam da saúde, que são vinculadas à Casinha Belém, irão fazer o tratamento espiritual aonde nós estivermos ali naquele momento preparados para dormir. Então, ao dormirmos, o nosso corpo físico, ele relaxa, ele entra em estado de sono. E assim, os nossos corpos espirituais estão em condições de ser feito o tratamento espiritual, porque eles se desligam do nosso corpo físico. Então, as entidades que vêm trazer, né, essa cura, esse tratamento espiritual, eles podem, digamos que, trabalhar melhor, né, nos ajudar de maneira a poder realmente, quem sabe, se tivermos a graça, né, de sermos curados, tá? Então, o dia de prece é importante para as fluidificações de água e lençol. Para quem faz o tratamento da desobsessão, que sabe que está seguindo o tratamento da desobsessão, o dia da prece é importante para receber o passe espiritual, além da fluidificação da água, que é feita de maneira semelhante a para quem faz o tratamento de saúde. Então é importante pedir, na hora do Pai Nosso, o passe da desobsessão, sabendo, sentindo no coração que está fazendo esse tratamento e se colocar em atitude, né, de não cruzar mãos, não cruzar pés, ficar realmente em oração, acompanhando o Pai Nosso, refletindo a respeito dos vídeos que são colocados, né, para quem faz a distância, nós aqui presencialmente podermos receber a palavra amiga, né, a mensagem do Evangelho, e aí nos colocamos à disposição para recebermos também o passe espiritual, todos nós juntos. E é importante para a desobsessão também no dia de quarta-feira fazer a visita ao site que tem os passos, que são palavras, né, são preleções, mensagens da espiritualidade que nos ajudam nessa caminhada de autoconhecimento e nesse perdão maior, né, que Deus possa abençoar e assim retomarmos os elos de amizade que muitas vezes foram desfeitos, né, num passado aí distante. Então, todos nós juntos temos essa possibilidade de, ao fazermos prece, atingirmos várias pessoas amadas, queridas, colocarmos o nosso coração à disposição para que a espiritualidade possa agir e transformar isso, né, em ambiente de harmonia, de paz em nossos lares, para todos nós aqui também, que possamos nos alimentarmos dessa palavra amiga para nutrir ao longo da semana, né, que fique fixado na nossa tela emocional as palavras que virão na prece de hoje, para que assim possamos usá-las como medicação para nos ajudar a continuarmos caminhando nessa vida, na certeza de que somos espíritos eternos, né? E que apenas fazemos essa condição de diferença, ora encarnados, ora desencarnados. Então que Jesus nos abençoe, que favoreça, né, de maneira assim grandiosa esse nosso evangelho no lar e que possamos atingir irmãos de todos os recantos e que assim possamos estar em paz, né? Com sentimento maior em Deus, em Jesus e em Mãe Santíssima. Bom dia, irmãos, aqui presente na Ilha de Outeiro conosco, e boa noite aos nossos irmãos que assistem à prece na segunda-feira. Nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier,
que tem como título Os Vivos do Além, que é a mensagem de número 67. E traz um recorte da Bíblia que está em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Abre aspas. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. A explicação de Emmanuel. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta base ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e de companheiros, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Capítulo 67 da obra. Título muito interessante. Os vivos do além. Então, por que eu digo que é interessante? Porque, de um modo geral, nós, durante a encarnação, estamos de tal modo identificados com a vida material, com o nosso corpo, que a gente tem uma dificuldade de perceber, de entender que, na verdade, os vivos são eles. Porque a experiência na matéria, ela impõe tantas limitações. Basta pensar nos sentidos, por exemplo. Kardec vai nos ensinar que no mundo espiritual, os sentidos, as percepções do espírito não estão restritos aos órgãos. Por exemplo, aos olhos, ao nariz. O tato não está restrito só à pele, enfim, ele percebe o espírito ao seu redor como um todo. Então, a sua visão não está restrita apenas aos olhos. Os seus olhos, eles independem da luz física para poder enxergar. Então, assim, se a gente pensa somente do ponto de vista desse abafamento que o corpo impõe, dessa estreiteza dos sentidos físicos, que é como olhar para uma paisagem belíssima pela fresta da porta, a gente passa a entender que, em verdade, nós somos os mortos, no sentido de que nós é que estamos lidando com a vida estreita, com a estreiteza da vida. Porque o espírito consciente, fora do corpo, as suas possibilidades se ampliam muito. De percepções, de comunicação, de linguagem, de locomoção. Então, um espírito um pouco mais adiantado, não aqueles ainda muito materializados, no mundo espiritual, um espírito como esse, ele volita, ele conversa sem palavra articulada, apenas pelo pensamento, ele projeta uma coisa e aquilo ele consegue com a sua mente moldar a matéria ao seu redor. Então é uma realidade que a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que a gente chama eles de mortos, os que estão do lado de lá? Nós é que somos os mortos, especialmente os que aqui estamos completamente apegados à materialidade. Por isso, Emmanuel ele vai ter uma mensagem
em que ele comenta aquela fala de Jesus, ressuscitai os mortos, e ele vai dizer que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Não todos, porque muitos, né, pelo menos aqueles que já estão conscientes, mesmo na experiência material, eles já buscam a vida, porque já despertaram para essa transcendência. Emmanuel vai dizer, Palavras de Vida Eterna, 104, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, todo espírito que já despertou para a imortalidade e já a busca, já a cultiva, mesmo na matéria, esse já é um espírito que, mesmo aqui na matéria, está vivo. Já está vivo, porque ele já despertou para isso. Mas os verdadeiros mortos, diz Emmanuel, estão sepultados na carne terrestre. Não só pela limitação das percepções que a carne terrestre impõe, mas porque esses mortos, mais propriamente, são aqueles que estão mortos ainda nas suas paixões, mortos na ignorância, vivem apenas a vida fisiológica, não se conhecem, não buscam desenvolver os potenciais do espírito, prendem-se apenas ao terra-terra, à vida material, aos prazeres mais rasteiros da vida, não buscam o mais alto, não buscam o infinito. Esses são os verdadeiros mortos. Então, é interessante esse título que Emmanuel coloca, porque ele nos faz repensar. Nós aqui encarnados, né, às vezes a gente está tão apegado à materialidade que quando um espírito volta para lá, a gente ainda se lamenta tanto, a gente ainda às vezes se revolta tanto, esquecendo que aqui é a morte, que aqui é a limitação, que aqui é a estreiteza, que do lado de lá é a vida estuante. Lá é o mundo, digamos assim, original, né? O mundo espiritual. Lá é aquele que preexiste e sobrevive a tudo, como nos dizem os espíritos. Poderia o mundo material deixar de existir sem que isso gerasse qualquer prejuízo lá, né, ao mundo espiritual. Então a gente tem que estar constantemente pensando isso. Porque quando o espírito vai voltar para cá, se ele já está um pouco mais consciente, a sensação lá é quase que a sensação de uma morte mesmo, porque ele sabe os desafios da matéria, as paixões, as tentações, o esquecimento que traz aí os desafios, mas também é uma bênção, porque nos faz esquecer temporariamente o passado, né, com todos os dramas. Então, quando o espírito está voltando, ele tem a sensação da morte, né, entre aspas. Então, a gente tem que estar repensando isso. Leon Denis fala muito disso. Quando aqui muitas vezes no mundo existem as lágrimas, do lado de lá existem os sorrisos do retorno à vida maior. Quando aqui muitas vezes existe o sorriso, né, do nascimento de um bebezinho, do lado de lá tem aquelas apreensões dos desafios que eles sabem, né, que o espírito vai passar. Então é preciso sempre estarmos pensando na vida nesse sentido mais abrangente, né, nesse sentido mais transcendente, realmente como o Espiritismo nos mostra. E aí o versículo, então, que Emmanuel vai comentar conosco hoje, é um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. É uma passagem que se dá no Monte Tabor, né? Uma passagem que ocorre ali na transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte e ali ele dialoga com Elias e com Moisés. Então diz lá o texto, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Então é interessante isso aqui. Por quê? Porque o evangelista, ou os evangelistas, porque essa passagem está em mais de um evangelho, se não estou enganado, que ela está em mais de um evangelho, está, não sei a menção propriamente aos nomes, eu acho que também está. O evangelista aqui faz questão de colocar os nomes, e isso é muito importante, porque traz para nós essa informação segura de que não eram anjos, de que não eram seres assim desconhecidos, ou seres à parte da criação, eram indivíduos que já haviam vivido e que ali se manifestavam em espírito. Porque isso já traz uma informação muito importante que destoa de algumas compreensões que se formaram depois no seio do cristianismo, em algumas doutrinas cristãs, por exemplo, de que os seres que aqui viveram não se manifestam mais. Isso não seria possível. Apenas os anjos, ou apenas, né, esses seres
que são esses seres espirituais que não são como nós, os que aqui vivemos na Terra, que foram criados à parte por Deus, né, em outras concepções teológicas, mas aqui não, aqui se afirma. São seres que já viveram, personalidades conhecidas e que voltam, e que ali estavam dialogando com Jesus. Ali estava existindo um processo de intercâmbio do Cristo para com mortos, que na verdade são vivos. Como Jesus mesmo disse aos saduceus, quando esses o questionavam, quando esses buscavam criar ali dificuldades para Jesus, né, por meio das suas argumentações e tudo mais, e Jesus então diz, olha, nisto os enganais muito, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Todos vivem. Então, são esses espíritos conhecidos que vêm interagir com Jesus. O que já é interessante, porque em existindo a proibição do diálogo com os mortos, entre aspas, Jesus mesmo a estaria quebrando aqui? Não é isso? Será que Jesus não estava com isso falando para nós que um novo tempo se iniciava dali por diante, a humanidade talvez já fosse considerada mais madura para ir se preparando para esse intercâmbio que a gente vai ver, a gente vê nas obras de Emmanuel, por exemplo, Paulo Estevão, Ave Cristo, que são obras que tratam do cristianismo nascente. Esse intercâmbio com os ditos mortos era muito comum no cristianismo primitivo, no cristianismo nascente. Então, é como se Jesus mesmo estivesse falando assim, olha, agora a gente vai entrar numa nova era, uma nova etapa, em que esse intercâmbio agora se dará, porque agora em bases de mais consciência, de mais entendimento das finalidades desse intercâmbio. A gente já falou aqui da proibição de Moisés, né? A gente, inclusive no estudo do capítulo 9, do capítulo 10, aqui do Caminho, Verdade e Vida, a gente falou do porquê da proibição de Moisés, né? Por conta da ignorância do povo à época, não preparado para lidar com aquilo, a não ser alguns poucos, os chamados iniciados, dentre eles o próprio Moisés, os interesses mesquinhos com que esse intercâmbio era feito, adivinhação, interesses financeiros e etc, etc. Então, foi uma proibição preventiva. Era preciso dar tempo ao tempo, esperar o amadurecimento. E aqui a gente chega então nesse momento culminante, no Evangelho, né, em que Jesus abre essas portas então do intercâmbio com o mundo espiritual. Ele mesmo aparece em espírito, nós temos o fato marcante do Pentecostes. A gente comentou isso aqui já nesses capítulos que eu mencionei do Caminho, Verdade e Vida. Aliás, o próprio Kardec dedica todo um capítulo do livro Céu e Inferno para falar dessa proibição do intercâmbio com os chamados mortos, com os espíritos, que é o capítulo 11 da primeira parte da obra. Ele vai analisando, vai argumentando com muita lucidez, explicando o porquê daquela proibição lá de Moisés e por que ela não se aplica, né, no caso do espiritismo, no caso da mediunidade exercida com seriedade. Então, fica aí a sugestão, capítulo 11 da primeira parte. Então, aqui nesse ato de Jesus, dele próprio partir para esse intercâmbio com os chamados mortos, nós temos algo muito simbólico mesmo. É como se o mestre delineasse para nós ali um novo tempo, em que a humanidade passasse agora a ser considerada mais apta, né? Aqueles que buscassem fazê-lo com consciência, à luz do Evangelho, a humanidade passasse a ser considerada apta a esse intercâmbio com o mundo espiritual. Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Pensamento e vida. Filhos. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer
que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na terra, ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral, completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição da câmara fotográfica, devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis. É representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que as rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho da regeneração desejada, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum. Todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhe acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo e arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros de nossas próprias obras. Emmanuel.
deste conta de que és herdeiro, já te deste conta da riqueza te esperar, mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser a Deus um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou. A pergunta a se fazer: como será Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui a Deus um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Um espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo 2 minutos, tudo é pequenininho ainda. Caramba, mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou, caraca, você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura? E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio.
sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado, vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá, eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Ah, tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Eles também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal! Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Bom dia a todos, boa noite a todos, para os que estão nos assistindo pelo YouTube. E eis-nos aqui mais uma manhã, mais um dia para esse nosso Evangelho no Lar, né? Para juntos celebrarmos a presença de Jesus, Jesus que prometeu a nós que quando dois ou mais se reunissem, em seu nome ele estaria, né? Aqui estamos nós então, né? Nós encarnados, nós desencarnados e a presença desses Espíritos que vem em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Estar conosco, fazendo esse intercâmbio tão precioso, né? Levando a Jesus, a Deus, os nossos pedidos, as nossas queixas, os nossos agradecimentos, né? E assim fazendo esse intercâmbio tão precioso, né? Onde
esses mundos se encontram, né? Onde esse intercâmbio se dá de maneira tão grandiosa, né? Onde vivos e pessoas que já não vivem mais nesse plano, mas que vivem em outro plano, né? Podem juntos então fazer esse diálogo amoroso, afetivo, né? Que nós possamos então, juntinhos nessa manhã, fazermos essa prece a Jesus, esse pedido, esse agradecimento, enfim, tudo isso que nos traz, né, a essa casa e também a esse momento no YouTube, que nós possamos ter a certeza de que não estamos sós, de que Deus nos ouve, né, que temos sempre conosco entidades, anjos que nos acompanham, no mínimo o nosso anjo da guarda, né, que está conosco e que incansavelmente nos atende, né, ou pelo menos tenta nos atender, né? Leva as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, para que possamos então ser socorridos, amparados. Mas claro que isso tudo depende de nós, da nossa fé, né? Do tanto que nós abrimos de verdade, né? Como diz Jesus, os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, né? O nosso coração para sentir essa verdade imensa de Deus. Então vamos juntinhos fazer a oração do Pai Nosso, né? Que foi essa oração que Jesus nos ensinou. E durante essa prece, durante o rememorar dessas palavras, né? O recitar desses mantras tão especiais que é a oração do Pai Nosso, vamos pedir então a espiritualidade, a Deus, a Jesus, enfim, que possa trazer para nós respostas, caminhos, né? Que a gente possa entender o porquê dessa dor, o porquê dessa dificuldade, o porquê às vezes dessas questões que tiram tanto a nossa paz, né? E que a gente possa então retornar a esses campos de paz. Vamos juntos então? Vamos lá. Com o pensamento então em Jesus, uma forte luz desce sobre nós, todos nós, onde estivermos. Que essa luz possa envolver todos nós, dando-nos a certeza da presença dessa equipe maravilhosa que vem em nome de Deus em nossas vidas. E assim vamos relembrar, recitar, rememorar cada palavra tão preciosa da oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, Mãezinha amada, nós pedimos, Senhora, se conosco, ajuda-nos, ampara-nos, proteja-nos, dá-nos, Senhora, esses laivos de esperança e de fé para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, com a certeza de que encontraremos esse reino de amor e de paz em algum momento, e que esse momento seja o mais rápido possível, Senhora. Temos pressa desse amor do Cristo amado e vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Bem, caiu para nós o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dentro do item, o item que caiu para nós
foi o de número 9, que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma mensagem de Santo Agostinho, que passou para a equipe de Allan Kardec em Paris, no ano de 1862. Então vamos à leitura do trecho onde os nossos olhos se colocaram no momento da prece, né? Vou ler um pedacinho, um trecho. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor para aproximar esta alma de Deus. É a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que a essa alma for dada, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Imaginai que, para cada pai e para cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho que vos confiei? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, repletos de remorsos, pedireis a reparação de vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para ambos, na qual ireis criá-lo com maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará com seu amor. Não repeli, portanto, o filho no berço que rejeita sua mãe, nem o que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e nem que o entregou a vós. Uma intuição imperfeita do passado vos é revelada e então julgais que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o vosso filho que vos causa tristeza e dizei: um de nós dois foi culpado. Fazei por merecer a alegria divina que Deus reveste à maternidade, ensinando a este filho que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, infelizmente, muitos de vós, ao invés de eliminar pela educação os maus princípios inatos de experiências anteriores, mantêm e desenvolvem esses princípios por uma fraqueza culpável ou por descuido. E mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde a vida presente, o começo de vossa expiação. A tarefa não é assim tão fácil quanto parece. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, tornando conhecida a causa das imperfeições dos corações humanos. Bem, amados e amadas, que mensagem linda, né? Quanta verdade há nessas palavras de Santo Agostinho, né? É claro que não há caso nenhum nesses elos, né, que nos ligam tão fortemente, né? Principalmente pai, mãe, filhos, né? Companheiros, marido, esposa, né? E que, com certeza, esses elos de hoje têm a ver com elos do passado, né? São elos dessa corrente divina e que vão, então, se entrelaçando, se aprimorando, né? Olha, o casamento, por exemplo, ganha elos nos dedos, né? A aliança são dois elos que se entrelaçam, né? E o nascimento também, né? Nascemos com um grande elo, um cordão nos reúne, né? Nós estamos reunidos fisicamente, a nossa mãe biológica, né? Mas esses elos prosseguem, né? Eles seguem espiritualmente, né?
Temos vários cordões, elos, fios que nos ligam, né? Fios de afeto, fios de dependências, de interdependências, né? Somos todos interligados, né? Olha, hoje, por exemplo, no Caminho, Verdade e Vida, nos foi presenteado com a imagem de Jesus no Monte Tabor, né? Ele vai até o monte, lembra da passagem? Ele convida alguns apóstolos mais próximos que vão com ele, a convite dele, assistir essa maravilha que foi, não é? Que é relatado, essa maravilha que foi a transfiguração do monte, né? Jesus no monte, os apóstolos um pouco à distância, né? Eles veem então Jesus nimbado de luz e junto com ele seres de luz que conversam, que dialogam com Jesus, né? E um deles, que é revelado, é Moisés. Ou seja, Moisés, que já havia vivido desencarnado, né? Há muito tempo antes de Jesus, 2000 anos, não é isso? Antes Moisés viveu. Então, 2000 anos depois, Jesus está a conversar com Moisés no Monte Tabor, com uma luz imensa. E os apóstolos assistindo aquilo, maravilhados, né? E não era só Moisés, tinha mais seres junto. E aí então, essa reflexão que fica para nós muito linda, que Jesus deixou para nós, né? Como um presente. Jesus sempre nos presenteou com coisas maravilhosas. O que estava dito ali? Bem, a vida espiritual, essencial, não acaba com a morte. Não se finda no túmulo a vida. Finda-se a vida daquele corpo físico, mas não do espírito, que é eterno. Ali então Jesus estava a provar para nós, humanidade, que nós podemos ter acesso a entes queridos, a amigos, a pessoas que já viveram conosco e continuam em vida em algum lugar. Nossos pais, não é uma delícia pensar isso, né? Temos lá, em algum lugar, esses seres nos esperando, né, em diálogo conosco de maneiras espirituais, claro, né, nesses outros fios que dizíamos há pouco. Tanto é que tem muitas pessoas que conseguem fazer comunicação com eles através da mediunidade, né, através do sonho. Quantos não existem que durante o sonho se parcialmente se desliga do corpo, não totalmente, senão seria a morte, mas assim, parcialmente, e aí, nesse desligamento parcial, encontram-se com entidades, né, parentes, amigos, protetores, amigos de outras vidas que visitam, né, e nesse encontro, então, retornam abastecidos para o dia seguinte. É uma delícia, né? Cheios de sonhos, cheios de memórias, de entusiasmo, né? Projetos lindos que se desenham em nossa mente para que possamos seguir naquela tarefa. Isso é claro, de acordo com o merecimento de ambas as partes, né? De quem está aqui encarnado e daqueles desencarnados que podem estar fazendo esse intercâmbio. Mas uma coisa é fato: o que nos reúne? Amor. O que nos reúne? Compromisso sério e profundo com o progresso na Terra, o progresso do espírito. Muitas vezes estamos em dores, em dificuldades, em atropelos, mas são questões que nos ajudam a progredir espiritualmente. Quantos não estão na cama, passando por muitas dificuldades, mas espiritualmente vencendo grandes distâncias interiores, né? Então, muitas vezes a gente se vê em situação até humilhante, difícil, de adoecimento, de dificuldade, de isolamento, mas talvez nessas horas a gente tenha o maior auxílio possível de Deus.
para poder de fato rever valores, rever pensamentos, rever caminhadas. E o que Santo Agostinho chama atenção para nós? É lindo ver de Santo Agostinho porque ele viveu isso na pele. Não foi verdade? Santo Agostinho tinha uma mãe que era uma preciosidade, né? Santa Mônica, que lutou por ele desesperadamente todo o tempo e conseguiu, né? Ela, Deus e toda a espiritualidade trouxe Agostinho, né? Do campo bem material, ligado ao poder. Nossa, Agostinho foi diretamente ligado a César, né? Ele era praticamente conselheiro de César, da mãe de César, né? E passa desse lugar para um grande líder religioso, né? Então, com a bandeira do Cristo nas mãos, fazendo coisas maravilhosas, defendendo ideias, pessoas. Por exemplo, Santo Agostinho conseguiu que Alarico, que estava invadindo Roma, não fizesse mal às mulheres e às crianças. Imagine isso, o bárbaro que era Alarico, assim, com uma sede de... E não só ele, todo o exército que estava ligado a ele, né? Invadiram, então eles fizeram um acordo. E Santo Agostinho corajosamente adentrou o acampamento de Alarico, que já era em si uma ideia insana, porque ninguém entrava e saía com vida, né? Ele era um godo, né? Visigodo. Então, assim, bárbaros, né? Entre aspas, né? Mas assim, só para ver o nível, o grau de periculosidade que envolvia a entrada de Agostinho no acampamento dele, né? Ele entrou, dialogou e saiu com a promessa de Alarico que as mulheres e crianças que estivessem dentro da igreja não seriam molestadas. E ele cumpriu. Então, pensa a grandeza disso, né? É um exemplo, né? Então, um exemplo da grandiosidade que esse ser conseguiu nessa vida, né? Que ele teve. O grande recado deixado por ele, então, aqui, nessas palavras lindas, nós, pais e mães, né? Nós encarnados que recebemos uma nova encarnação sob a nossa tutela, ou seja, nossos filhos, né? Sejam eles gerados pelo nosso corpo ou não, porque não tem muita diferença. Se nasceu do nosso corpo ou se veio até nós por algum processo, né? Adoção, ou então se agregou à nossa família e permaneceu. São vários os elos, né, que nos reúnem. Uma reflexão sobre a importância de manutenção e de aprimoramento desses elos, né? O quanto aquele que materna ou paterna um espírito tem de compromisso diante daquele espírito na eternidade, né? É uma chance dada por Deus para cada um de nós para refazermos essas histórias. Sabe lá o que já aconteceu com a gente em outra vida? Mas não importa, né? Ali estão. Pensa, uma mãe, vamos pegar essa imagem bem terna, com um bebezinho no colo, amamentando, provendo esse bebê com todo amor, com todo carinho. O que importa diante disso, se esse bebê e essa mãe foram inimigos no passado, né? É tanta doçura, tanto amor, uma energia tão profunda de sobrevivência, que esse é um detalhe isso, né? Pensa, alguém dizer assim, olha, a tua mãe te matou na vida passada. Quase nada importa isso, né? Claro, é sempre uma informação importante, mas assim, o amor, como diz Paulo, cobre uma multidão de pecados, né? A quantidade de amor descida sobre essa história refaz esses elos todos, né? E aqui então, Agostinho deixa para a gente essa reflexão, né? Olha, é muito importante que nós estejamos atentos a esse quadro. Tão importante que a maneira como esse espírito caminhará é a resposta concreta das nossas ações, né? Se nós agimos bem
Isso da nossa parte, porque é claro que sempre tem a parte do outro. O outro é um ser humano eterno que também faz as escolhas dele. Mas se por nossa invigilância, por nosso descuido, não dermos o exemplo, o caminhar, né? Ou encaminhamos devidamente essas questões, assisti-lo em queda é a maior dor para nós encarnados, né? Pensa a mãe ver o filho nas drogas, né? Na vida de delitos, ver um filho preso, ver um filho ou filha, né? Essa é a maior dor, né? E se essa mãe, se esse pai não fizeram por onde, aí que a dor é imensa. E uma sensação de impotência, né? Quer dizer, o que podemos fazer? Aí nada mais. Onde nós podemos fazer? Quando ainda são crianças, quando olham para nós com aqueles olhos cheios de esperança, né? Bebendo os exemplos, que a vida é tão linda. A vida dá um trecho dessa encarnação em que há meio que um apagamento, um esquecimento, não total, né? Mas temporário, assim, as crianças esquecem temporariamente o que foram, o que fizeram, né? E aí estão ali abertos a um novo caminho e a novos modelos, né? E nós, com o presente divino de poder fazer essa maestria, né? Essa condução, lindo, né? E uma importância muito grande, tanto para esse espírito quanto para nós. Mas se não fizermos direito, ou bem, né? Ou se não estivermos conduzidos por essa lei de amor, né? Por essa lei de Deus, aí assistiremos talvez, né? A derrocada, a queda de um espírito que estaremos então assistindo e com a certeza de que temos parte nessa história, né? Então, amados e amadas, vamos ter bem claro essa oportunidade, né? De que a vida é eterna, que podemos nos encontrar com todos esses seres, como Jesus provou no Tabor, né? Temos acesso, por exemplo, Jesus se encontrou com Moisés, né? Imagine, para Jesus a importância, e para Moisés também, né? A importância desse encontro, né? É como se nós pudéssemos encontrar com o nosso anjo guardião e ganhar as instruções de tudo que nós precisamos fazer, né? Para que dê certo. E assim, nós temos um anjo o tempo todo conosco. O que nos impede esse encontro, né? O que faz com que nós não tenhamos esse encontro no nosso Tabor cotidiano, né? Nesse monte onde nós podemos nos retirar, fazer a nossa prece, a nossa súplica e encontrar então com esse ser que vem em nome de Deus para ajudar cada um de nós. Nós podemos. Como? Na prece, na meditação, né? Nos retirando um pouquinho, indo para o Tabor, quer dizer, saindo do cotidiano, indo para um local que pode ser qualquer local. Esse Monte Tabor é interno. Nós podemos fazer isso em meio a multidões, basta fechar os olhos, às vezes nem precisa fechar os olhos. Fecha os olhos físicos e mergulha, né, nesse olhar da alma. Busca por esse anjo, pede e pronto, ele vem, né? Esse nosso anjo nos acompanha o tempo todo, desce aquela luz imensa daquele ser maravilhoso e aí nós podemos então dialogar mentalmente, espiritualmente, seja lá como for. Mas nós podemos sair desse Tabor íntimo com respostas preciosas, né? Nós podemos sair dali com registros em nossa alma, verdadeiras tábuas de pedra escritas, né? Da nossa maneira de condução de todos os processos, com essa lei a nos guiar, que aliás é a mesma, sempre foi a mesma, mas em nossa vida, como é que está o cumprimento dessa lei? Eis então o convite deixado a todos nós, que nós possamos ter
essa fortaleza, essa coragem de virarmos para esse ser de luz, ou esse ser de luz que está próximo de nós, em nome de Jesus, em nome de Deus, pedir prece, súplica, confiar, fiar como? Fazer um fio ligados a esse ser de luz, que então, nesse fio, retoma esses elos que nos ligam e tece um caminho novo com muita força, com muita fé. Paz a todos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar conectados a esse anjo de luz que nos conduz. Muita paz. Santíssima, Tu és a paz de Deus, traz o Teu amor, abençoa os filhos Teus. Bênção, Mãe, ó Mãe, Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhora, cubra-nos com Tua luz. Bênção, Mãe.